Boa tarde, quarto ano! Bora lá então para nossa aula de história. A nossa aula de história de hoje traz um conteúdo muito legal. É uma matéria aí que eu gosto bastante, pois conta aí a nossa história, né? Nossa história aí desde o início, desde o começo. Como é que o Brasil foi, né, chegou a ser chamado Brasil? Como é que foi quando descobriram o Brasil? Então é uma história bem bacana. E para nossa história de hoje, eu trouxe aqui 3 navegações. Trouxe aqui, ó, 3 caravelas. As 3 caravelas aí que marcaram a história aí do nosso, né, do nosso país. Então, presta atenção, que nessas 3 caravelas aqui contam uma história bem bacana. Partiu história? Então, senta, preste atenção, que a história já vai começar. Vamos lá, então. Nós vamos começar falando aqui. Ilha, terra, Brasil, Cabral chegou. Há muito tempo atrás, lá em 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, financiou aí uma expedição comandada por um português chamado Pedro Álvares Cabral. Isso mesmo. Dom Manuel falou para ele assim: Cabral, pode pegar aí então suas caravelas aí, os marujos e ir essa expedição aí para conhecer o mundo. Na aula da semana passada, nós falamos aí, né, que os portugueses gostavam de viajar ao mundo para conhecer algo desconhecido, né? Para conhecer coisas que eles não conheciam, para buscar mercadorias, para fazer aí, né, comércio, ganharem dinheiro, porque em Portugal não tinha tudo que eles precisavam. Então, Dom Manuel falou lá para Cabral que ele podia sair em expedição ao mundo aí, né, para ver o que ele descobria de algo novo. Então, Cabral saiu de Portugal com 3 caravelas. Ele chamou lá os marujos, né? Pegou então as suas caravelas ali e ali saiu então navegando pelo Oceano Atlântico, né? Fazendo a sua viagem. Então ele pegou lá as suas caravelas e partiu viajar, né? Quantas caravelas ele tinha, galera? Ó, 3. 3 caravelas. E começou aí a sua viagem, então, pelo Oceano Atlântico. Até que em um certo momento, em um certo mês, em um certo dia, um marujo gritou assim: Terra à vista! Todo mundo que já estava cansado de tanto, né, navegar ali pelo Oceano Atlântico, de um lado para o outro, né? Ficou ali procurando, olhando daqui e dali e percebeu ali que a viagem, né, tinha acabado cruzando aí um desvio, né? E no dia 22 de abril, então, 22 de abril, eles viram ali, então, avistaram uma terra. Até então, uma terra desconhecida, que eles não sabiam o que tinha lá, se existia vida, se não existia, se era apenas uma terra ou se era algo desconhecido que eles iriam conhecer. Os portugueses, então, ali chegaram naquela terra. E como os portugueses se achavam os maiorais, né? Os portugueses nomearam aquela terra ali como Terra de Vera Cruz. E após um tempo, renomearam essa terra aí como Ilha de Santa Cruz. E os portugueses, que não eram bobo nem nada, quando desceram ali naquela terra desconhecida, né, que foi vista por um marujo, aonde Cabral falou:
vamos, se tem terra, vamos descer ali, vamos ali averiguar o que tem ali, né? Cabral era o comandante, então quando o Marujo gritou, ele deu a voz de comando que era para seguir ali para aquela terra. E quando eles chegaram ali, eles não eram bobos nem nada, eles cataram uma bandeira, né? E colocaram uma bandeira fixa ali na terra. Nessa bandeira tinha um símbolo. Olha aqui, esse símbolo aqui, ó. O símbolo, né? De uma cruz de madeira, que era o símbolo que representava a posse do território de Portugal naquela terra. Então, vamos lá. Aquela terra foi nomeada por eles, né, de início como Terra de Vera Cruz, depois foi nomeada como Ilha de Santa Cruz e depois, o que eles fizeram? Eles marcaram o território ali com uma bandeira, né, uma cruz vermelha ali de madeira simbolizando que aquele território ali era de Portugal, porque eles haviam encontrado aquela terra. Porém, eles mal sabiam que aquela terra já tinha dono, já tinha pessoas ali morando. E eles mal sabiam também que aquela terra também já tinha um nome. E não era a terra de Vera Cruz, não era a ilha de Santa Cruz, mas sim era chamada como Pindorama. Já ouviram a musiquinha? Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama. Se vocês não ouviram, eu vou colocar aqui após a aula o link da musiquinha para vocês escutarem. Então, os portugueses não sabiam que aquela terra já tinha um nome, era chamada como Pindorama, que significava terra boa para plantar, terra boa para cultivar. E quem nomeou aquela terra como Pindorama foram os primeiros homens que ali nela já habitavam. Sim, aquela terra já era habitada. Era habitada pelos índios, os nativos, que ali já moravam. Os portugueses são espertinhos, né? Eles ficaram conhecidos por descobrirem o Brasil, mas na verdade o Brasil já era descoberto aí pelos índios, né? Algo meio confuso, né? Quando fala, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas espera aí, os índios já estavam ali, mas não foi o marco da nossa história, né? O cara aí foi Cabral. Os portugueses, então, começaram ali aquela busca naquela terra, naquela ilha, né? Procurar por coisas, por plantas que eles, né, perceberam que em Portugal ou em outro país eles nunca tinham visto, por objetos diferentes que poderia lhes dar dinheiro, né? E encontraram ali, deram de cara ali com os índios que já habitavam naquela terra. E o primeiro grupo daqueles índios, né, o primeiro grupo que os portugueses tiveram contato aí com os índios, era chamado de Tupi. Então, o Tupi foi a primeira tribo aí, né, o primeiro grupo indígena que os portugueses tiveram contato. Muitos ali, lógico, não conseguiam conversar, porque a língua não era a mesma, né? E eles perceberam que não tinha ali só o Tupi, mas também existia mais tribos, como a Mundurucus, a Cariris, a Aimorés, as Carijó. Então, existia mais tribos ali, além dessas tribos além dessa tribo de Tupi aí, que foi o primeiro contato deles. E aí, dentro dessa navegação de Pedro Álvares Cabral, existia um escrivão chamado de Pero, tá? Não é Pedro. Pero Vaz de Caminha. Ele ficou responsável por escrever um documento nomeando tudo que tinha naquela terra. Então, ele começou a nomear tudo que ele tinha. E uma das coisas principais que Pero Vaz escreveu foi falando sobre o quê? Falando sobre os índios, né? Falando aí sobre as características daquele povo, falando sobre as plantas que aquela terra tinha, que poderia dar a eles dinheiro, capital, que aquela planta ali produzia
um corante avermelhado, que poderia ser feito muitas coisas. Então ele começou a falar que a organização das aldeias e os tipos de habitação de cada tribo era diferente. Por mais que eles eram nativos, eles não tinham o mesmo costume, as mesmas regras. Eles começaram a falar, Pero começou a escrever que eles estipulavam funções, que as índias cuidavam das crianças, cozinhavam, semeavam e colhiam, né? E faziam ali tecidos, né? Faziam rendas. E ele começou a falar que nem toda tribo tinha um lugar fixo, que eles também, cada tempo, estavam no lugar ali daquela ilha, procurando alimentos, procurando um local ali que tivesse produção para toda para todo aquele povo, né? Para toda aquela população. Eles perceberam que aquela terra era rica em milho, amendoim, mandioca, abóbora, feijão, batata doce. Eram produtos que eram muito cultivados aí por aqueles índios. Então, Pero foi escrevendo tudo isso. Foi o primeiro documento sobre o Brasil. Foi uma carta que Pero escreveu, contando tudo que tinha ali, para que, né, ficasse como um documento. E até hoje, né, é visto que os povos indígenas, né, vivem aí nessas reservas, né, demarcadas aí pelo governo federal. Então, alguns povos indígenas ainda vivem aí nesse território. E os índios, naquela época, a gente percebe o seguinte, que eles não tinham direito de nada, gente. Coitados, né? Imagina, chega um povo aí na sua casa, você tá aí na sua casa, bonitinho. Chega um povo aí na sua casa e fala pra você assim, ó, vaza, que a casa é minha, eu vou morar aqui, eu, a partir de agora, tenho direitos. E você não tem nada pra fazer, você tem que, né, concordar. Foi mais ou menos assim que aconteceu com os índios. Os portugueses chegaram, tomando conta aí do território, mandando e desmandando, e os índios tiveram que concordar. Até que foi feita a lei aí, né? Hoje os índios têm direitos, né? Têm deveres aí com o local onde eles vivem. Mas antigamente, coitado desses índios, sofreram, hein? E aí, olha lá, uma das riquezas, né, que os portugueses perceberam aqui no Brasil foi o pau-brasil. Essa árvore que podia, através dela e do tronco, né, tirar o corante aí, tirar o corante dessa terra, né, a árvore que deu origem ao nome do Brasil, né, pau-brasil, eles tiravam o corante vermelho aí dessa árvore, desse tronco, para fazer várias coisas, tá? E aí eles perceberam, né, como eu falei, olha lá, que os índios, né, viviam de maneiras diferentes, alguns pelados, alguns se vestiam, que eles tinham hábitos, né, esses nativos, eles tinham hábitos diferentes. E é isso aí, pessoal. Então, contei uma história aí para vocês sobre 3 barquinhos que marcaram a nossa história, que fazem parte da nossa história, que vieram navegando e encontraram o Brasil. Então, Cabral veio de barquinho em 3 navegações aí, até que desviou do caminho aí no Oceano Atlântico e achou a nossa terra perdida. E viu que aqui era um país rico em cultivo, rico em minério e em muitas outras coisas. Nós vamos fazer a atividade, então, da página 227, 228, 229 e 230 do Vamos Trabalhar. Pessoal, aqui na número 1 da 227, você deve pegar aí o lápis de cor e pintar conforme a resposta. O nome que os nativos, quem são esses nativos? São os índios. O nome que os nativos davam às terras em que os europeus chegavam. Então, antes dos europeus nomearem essa terra desconhecida, ela já tinha um nome. Lembra que eu acabei de perguntar? Pindorama, Pindorama. Depois lá você vai, aí você pinta de vermelho. A próxima, o país que enviou a expedição de Cabral. Quem foi que financiou? Lembra? Contei no comecinho da história. O oceano em que Cabral navegou para chegar até a terra desconhecida. Falei várias vezes. Qual foi o mês que Cabral chegou aqui no Brasil?
qual foi o primeiro nome dado ao Brasil, né? Essa terra que eles encontraram. Depois, o segundo nome dado e qual é a árvore que deu a origem ao nome Brasil. Depois, lá no número 2 da 228, ele pergunta para você como é que os portugueses, né, marcaram aí o território, né? O que tinha nessa bandeira para marcar o território deles, né? Olha lá, o que? A cruz vermelha de madeira, né? Depois ele pergunta quem foi o primeiro escrivão que fez o primeiro documento. Que documento era esse? Uma carta. Quem foi esse cara? Pero Vaz de Caminha. Depois, né, o que eles perceberam, né, que o Brasil poderia produzir aí para eles, o produto que eles podiam extrair do tronco do pau-brasil, o corante vermelho, né? E, gente, quando a gente pega um mapa e vai falar, né, da viagem que Cabral fez de Portugal até chegar ao Brasil, a gente sabe ali que ele saiu de Lisboa, né, Portugal, e chegou aqui, né, na América do Sul, mais ou menos ali na Bahia, né, em Porto Seguro ali. Então, depois tem um mapa lá que você vai ter que marcar, tá? Da onde ele saiu até onde ele chegou. Na 229 e 230 aí, você vai ter que falar um pouquinho sobre os índios, né? Nessa carta, esqueci de falar um relato importante, que Pero Vaz de Caminha descreveu, que os índios não tinham a mesma cor de pele que eles, né? Não tinha aí, não eram iguais, não eram brancos, não eram negros, mas eles eram pardos, eles tinham uma cor meio amarelada, uma cor diferente. Então foi algo que chamou muita atenção dos portugueses também. Depois, a 3 lá, vocês têm que encontrar os 5 grupos indígenas, né? Eu falei sobre eles aqui. O Tupi, Mundurucus, Cariris, Aimorés e o Carijó, tá? A 4, você vai marcar informações importantes que Pero Vaz de Caminha falou sobre os índios na sua carta, né? No seu documento ali. E aí, a 5, nós vamos ter que fazer uma pesquisa. Você vai pesquisar para saber se aqui no nosso estado, né, existe alguma comunidade indígena, né? Se eles têm alguma reserva aí na nossa região aqui. Ok, galerinha? E toda aula, né? É sempre gostoso um desafio aí. Eu quero ver você aí, como eu aqui, fazer, ó, montar um barquinho, tá vendo? Vou ensinar você, ó. Peguei uma folha sulfite, dobrei ao meio. Aí eu vou fazer biquinho com biquinho. Nós não falamos que ele veio de barquinho? Quem veio de barquinho? Pedro Álvares Cabral, ó. Você dobra aí a folha ao meio, né? Faz 3 biquinhos. Eu desafio vocês aí a fazerem também uma caravela e mandar uma foto para mim, hein? Quero postar lá no grupo, lá no canal, no Face da escola, nossa aula de história de hoje, né? Escrever lá. Ele veio de barquinho. Quem veio de barquinho? Cabral. Veio nas 3 navegações, né? Então, ó, depois que eu dobrei lá, ó, dobra aqui de novo. Tá vendo? Aí você vai virar, ó. Tá parecendo um chapéu. A gente vira esse chapéu ao contrário. Ó, tá aqui, eu vou virar. Tá vendo? Virei aí. Aí você marca pra ficar certinho. Aí você vai fazer uma boquinha. Olha lá. Tá viradinho aqui, ó. Você vai virar os lados, tá bom? Então, ó, tá viradinho. Aí você vai dobrar os lados pra cima aí. E aí vai virar de novo, ó. Pega aqui dentro e dobra de novo. E saiu uma nova aí navegação, uma nova caravela. Olha aí, Cabral veio de barquinho com os seus marujos até chegar aqui, a terra desconhecida. E aí, o marujo gritou o que lá? O que ele gritou? Você já esqueceu? O que ele avistou?
Terra Vista! E assim descobriram então o nosso Brasil, que não era Brasil ali, foi chamado por vários nomes até ser nomeado como Brasil. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da história. Vou postar aqui abaixo da nossa aula a musiquinha que eu falei para vocês sobre o Pindorama, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau!